café, bebida sem aditivos, está presente em 95% dos lares brasileiros. O mercado mundial anual de café é de 10,2 milhões de toneladas. Mais de 4 bilhões de cafeeiros são colhidos todo ano no Brasil. A safra brasileira é estimada em 3,2 milhões de toneladas. A área plantada permanece em 2,3 milhões de hectares, com produtividade média de 1,35 tonelada por hectare. São cerca de 180 mil produtores. Como nos 2 séculos anteriores, o Brasil segue a nação do café. O país é o maior produtor e exportador, com participação média de 30% nas exportações mundiais. Os principais destinos são Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica e Japão. A cafeicultura brasileira é sustentável, com tecnologias aumentou muito a sua produtividade, mas ainda enfrenta muitos desafios. Um deles são os ataques do bicho mineiro, uma das piores pragas dos cafezais. Essa minúscula mariposa compromete e muito a qualidade dos grãos e pode gerar perdas entre 30% e 70%. O controle químico da praga tem provocado a seleção de linhagens mais resistentes desta lagarta. Efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana motivaram a comunidade científica a buscar novos sistemas de manejo integrado da praga. Pesquisadores da Embrapa acabam de realizar o sequenciamento do DNA ou do genoma do bicho mineiro. As próximas etapas do projeto podem apontar novos sistemas de manejo integrado de pragas no cafeeiro. Sobre esses temas, o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com Érica Albuquerque, bióloga com mestrado, doutorado e pós-doutorado em genômica, pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, localizada em Brasília. Ela é coordenadora do projeto sobre o genoma do bicho mineiro. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Como sempre dizemos, não estamos aqui só para discutir ideias, mas para conversar com pessoas que contribuem efetivamente para a sustentabilidade das cadeias produtivas. E hoje nós vamos falar da cadeia do café, uma cadeia de muito sucesso, já que dos 10 milhões de toneladas de café consumidos no mundo, o Brasil produz aí por ano 3,2, nós somos a nação do café. Mas o café, apesar de ter incorporado muita tecnologia, melhorado muito na produtividade, na qualidade, enfrenta problemas muito sérios. E um desses desafios está no controle de uma praga conhecida como bicho mineiro. E nesse campo temos novidades muito interessantes vindas lá da Embrapa. Nós vamos conversar hoje com a Érica Albuquerque. Ela sabe tudo sobre bicho mineiro. Bem-vindo ao Brasil Verde, Érica. Obrigada, Evaristo. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Agradeço a sua disponibilidade aí de falar sobre essas novidades. Mas antes da gente começar a falar do café, do bicho mineiro, né? Conta um pouco a sua história pessoal. Você é uma pesquisadora, como é que você caminhou para esse campo de pesquisa? Você tem vínculos com o café? Você nasceu no terreiro de café? Como é que é? Conta para nós um pouquinho a sua história aí, para a gente conhecer melhor. Bom, eu nasci em Brasília, morei na cidade, morei fora de Brasília, fora do país, mas eu tinha uma fazenda, né? Meus pais tinham fazenda quando eu era adolescente e jovem adulta, e nós passávamos muito tempo lá, finais de semana, inclusive ouvindo música, né, sertaneja de raiz e tudo mais. E naquela época era muita soja que era plantada nessa região, aqui bem próximo de Brasília. Então, eu cursei biologia, ciências biológicas na Universidade de Brasília, depois fiz um mestrado lá também, e o doutorado eu já fiz na França, voltei. Nesse meio tempo, entre o mestrado e o doutorado, eu entrei para a Embrapa por concurso em 98. E desde o início eu trabalhei com pragas e doenças do cafeiro. Logo percebi que para o Brasil manter o seu protagonismo na produção, valorizar essa cultura, é muito importante ter investimento em pesquisa. E eu tenho trabalhado desde então com essa pesquisa sobre nematóides,
broca e ferrugem do café e, mais recentemente, o bicho mineiro. E que interessante, hein? Você então tem essa formação em biologia, né? E você mostrou para nós aí nessa última frase, para quem está nos assistindo, que é um pessoal assim de cidades, né? Lá de Cruz Alta, do Rio Grande do Sul, de Afogados da Engazeira, em Pernambuco, pessoal de Manaus, enfim, do país inteiro que assiste a Band, assiste o AgroMais. Mas você mencionou, vamos dizer assim, uma praga de solo, né? Um problema de solo, que é o nematóide, né? Que está lá no solo, afeta as plantas. Você mencionou também um fungo, né? A ferrugem, que é um problema sério, que também veio de fora para o Brasil. E mencionou aí um inseto, né? Falou de broca e do famoso bicho mineiro. Você pode contar para nós essa história? Ele nasceu em Minas Gerais para chamar mineiro. Por que chama bicho mineiro e não bicho carioca ou bicho goiano? Olha, não é bem assim. Inclusive, uma armadilha com queijinho mineiro não vai funcionar para esse inseto, porque ele se chama mineiro não por causa de Minas Gerais, mas sim porque ele faz minas nas folhas do café, e essas minas causam manchas que são os danos que a gente observa por causa dessa praga. Então, é um bicho mineiro que faz as minas. E como é que é a biologia desse bicho? Ele não ataca só no Brasil, não é? Ele é um problema do cafeeiro muito sério em muitos países, não é verdade? Ele é uma praga neotropical. Então, ele ocorre nas Américas Central e Sul. E nós temos aqui em condições no Brasil para o bicho mineiro em todas as regiões produtoras do país. Mas no cerrado ele tem o ciclo encurtado por causa da temperatura mais elevada e a baixa umidade durante vários meses de seca. Então aqui ele é capaz de fazer vários ciclos numa única safra. E com isso o controle químico, que é o mais usual, é feito diversas vezes e geralmente mais de um produto químico também durante o mesmo ano. Usar produtos químicos é normal nas lavouras, não é? Esses produtos têm um protocolo de segurança, tudo, mas com o tempo vai aparecendo linhagens mais resistentes, não é? A coisa vai ficando mais complicado, né? No caso do bicho mineiro. E aí vocês, na Embrapa, como é que foi essa iniciativa de tentar conhecer mais esse inseto, que a gente não conhecia suficientemente? Ah, nós sabíamos que o bicho mineiro é um grande desafio para a cafeicultura. E para o Brasil isso é muito importante, tem muitas consequências, tanto para a produtividade, para a saúde humana e para o ambiente, por causa do uso do controle químico, que é inevitável, e também para o produto que é consumido por conta das barreiras fitossanitárias, que são aquelas exigências que os países importadores, assim como a União Europeia e Estados Unidos, fazem em relação ao produto que vai ser consumido. Então, nós começamos a ver maneiras de oferecer soluções de inovação na biotecnologia, que é a nossa especialidade, para que o produtor pudesse ter alternativas mais sustentáveis no controle e no manejo dessa praga. Tanto o manejo da resistência, como você mencionou, que é muito frequente, que o inseto, quando sofre essa pulverização, as populações do campo, elas têm alguns indivíduos que conseguem ter menos sensibilidade ao inseticida e esses insetos, então, se reproduzem e depois de 1 ou 2 anos, o mesmo produto químico já não tem a mesma efetividade. Então, nós temos possibilidades, conhecendo melhor o inseto, principalmente no nível molecular, que eram as informações faltantes e que nós procuramos pesquisar, tanto DNA como RNA e proteínas, para buscar alvos que pudessem ser utilizados para o estudo dessa resistência a inseticidas e também para outras formas, com outras tecnologias que estão sendo muito usadas no exterior, como silenciamento gênico, que podem ser de uso tópico,
Então, com pulverizações, são moléculas orgânicas que podem ser utilizadas para o uso de biopesticidas, no caso, associadas à nanotecnologia. Então, existem alternativas desde que nós possamos conhecer melhor as sequências que são responsáveis pelo metabolismo dos insetos. Agora, Érica, eu costumo dizer sempre aqui no programa, não é? Que conhecer o genoma de uma espécie, conhecer o DNA, o RNA, outras proteínas, é assim, cada espécie, como o ser humano, mas também como um pé de laranja, um pé de café, um pé de cana, ele é como um livro ali fechado. A gente sabe que está escrito cana de açúcar. Agora, o que, que tem dentro ali? Bom, é preciso abrir esse livro, não é? E poder, então, ler realmente com uma metodologia, com tecnologias sofisticadas, com equipes. Hoje, nós somos capazes de fazer o que você falou aí, esse sequenciamento, né, genético, ler o genoma. Agora, vocês não fizeram isso, você não fez isso sozinha, nem foi numa tarde, né? Sequenciar o bicho mineiro, dá para contar para nós um pouquinho como é que é esse trabalho na Embrapa? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês chegaram nesse resultado? Se quando vocês começaram, vocês tinham certeza que iam conseguir ir até o fim? Por quê? Que antecedentes vocês já tinham? Dá para contar um pouco para as pessoas? São pessoas que não são cientistas, pesquisadores. Explicar um pouco esse ambiente aí onde você trabalha, que para nós é uma ocasião agora de ouvi-la. Certo. Você tem toda a razão, é um trabalho longo, envolve muita gente, pesquisadores de diversas instituições. Inclusive, quando eu entrei na Embrapa, em 98, né, tinha acabado de ser criado com café, que é o consórcio de pesquisa Café, em 1997, e que, em seguida, a Embrapa Café foi criada, essa unidade na Embrapa, para fazer a parte de gerenciamento do portfólio de pesquisa do consórcio, que tem mais de 40 instituições em Capere, Pamig, IAC, Universidade de Lagos, de Viçosa, que inclusive Viçosa participou nesse trabalho do genoma também. E nesse consórcio existe um fundo de recursos que vem do Funcafé, onde são stakeholders e contribuições da exportação do café, que são destinadas, inclusive, para fomentar a pesquisa. Então, com esses recursos e equipes de diversas unidades e diferentes instituições, nós pudemos fazer esse trabalho que tem realmente um diferencial, porque a tecnologia que nós utilizamos para o sequenciamento do DNA, principalmente, é o que tem de mais recente, e ela é muito exigente em termos de materiais, então material biológico que nós vamos lá no campo, coletamos, e depois no laboratório temos que extrair as amostras para enviar para o sequenciamento. Foi um trabalho longo, minucioso, árduo, inclusive no período de pandemia, em que nós conseguimos, em esquema de revezamento, manter as atividades e pudemos avançar com esse compromisso. E foi com muita satisfação que nós conseguimos ainda fazer outras análises acessórias, como do RNA e das proteínas, que todas essas informações em conjunto, elas têm uma força maior para a investigação. Então, fazendo uma outra analogia, como você fez da questão do genoma comparado a um livro, para essa tecnologia, nós fazemos fragmentos longos do DNA, nós conseguimos amostras que elas sejam menos quebradas. E, com isso, as sequências elas são mais longas também. Esse tipo de informação é mais confiável, mais detalhada, traz muitas informações, e por isso que nós estamos querendo fazer parcerias, já temos parcerias, algumas ideias em andamento, né? Mas é como pegar uma fotografia para fazer um quebra-cabeças. Se você cortar a mesma fotografia em 500 peças, é diferente do que cortar em 5.000 peças. Então, é fácil imaginar que é mais fácil montar o quebra-cabeça com peças maiores. E é exatamente assim que nós tivemos que desenvolver protocolos
para conseguir o DNA nesse nível de qualidade necessário e que agora nós podemos ter colaborações no Brasil e no exterior para explorar esses dados e ter essas soluções tecnológicas para oferecer para o produtor. Você, quem está nos assistindo, né, está vendo que durante a pandemia, não só os agricultores, o agro não parou, mas a Embrapa também não parou, né? A Embrapa continuou trabalhando e muito. Eu vou fazer uma pergunta rápida, mais de curiosidade minha mesmo. Para esse sequenciamento do bicho mineiro, tem tecidos em particular que vocês utilizam para as amostras? Ou passa no liquidificador o bicho e tudo que tiver lá, qualquer cédula serve? Ou tem partes específicas que são mais interessantes para fazer o sequenciamento? E aí, se for, explique como é que vocês conseguem separar isso. No caso, ele é um inseto muito pequeno. Ele tem adulto em torno de 1,5 milímetro. Então, nós fizemos para ter a quantidade necessária, em alguns casos, o inseto inteiro na fase de pulpa, como foi para o DNA, que nós fizemos com outras fases e determinamos que essa era a que dava a melhor qualidade. Para a análise do RNA, nós fizemos bibliotecas com as larvas, que nós também fizemos um trabalho para determinar os estádios larvais, que também não tinha essa informação disponível na literatura. E essas informações que nós juntamos sobre o bicho mineiro, antes mesmo de fazer os sequenciamentos, elas estão disponíveis. A própria Embrapa Café tem um observatório onde reúne diversas informações sobre o café. Essas informações estão disponíveis em bibliotecas online e convido até as pessoas a darem uma olhadinha. São informações acessíveis em português e que tem essas outras informações que contribuem para a melhor compreensão do problema. Então, nós temos lá alguns trabalhos mostrando essa diversidade de materiais que nós trabalhamos nesses sequenciamentos. Claro. Agora, Érica, como você vê as próximas etapas, assim, para onde vocês estão indo? Qual que é o futuro dessa pesquisa? Nós já vimos na agricultura, às vezes, você fazer o sequenciamento genético de uma planta e depois a coisa meio morre ali, fica ali. Bom, é importante dispor na biblioteca desse livro aberto, mas às vezes isso não dá sequência a muitos estudos. No caso de vocês, eu creio que não. Como você vê os próximos passos, o futuro? O que você acha relevante informar quem está nos assistindo sobre esse importante trabalho da Embrapa, em colaboração com todas essas instituições de pesquisa no Brasil? O café, ele é importante para o Brasil, não só pelas divisas, pelo PIB. Na nossa cultura também, o café faz parte da cesta básica do brasileiro. E, assim como nós que estamos consumindo café de melhor qualidade, no exterior também, as pessoas estão cada vez procurando entender melhor o que elas estão consumindo. Então, tem uma temática atual que se chama One Health, ou seja, uma saúde, que a saúde da planta é a saúde da pessoa que está consumindo o que veio da planta, como a saúde do ambiente onde a pessoa vive. Então, a saúde de uma maneira geral. E nós já temos esses compromissos em projetos em andamento e estamos também aplicando para novos projetos. Nós estamos abertos a parcerias para várias ideias de ferramentas que possam auxiliar nessa produção mais sustentável. E tem 2 ideias que já estão em curso. Uma é para kit diagnóstico, como eu mencionei, dessa resistência que surge no campo a alguns tipos de inseticidas que são muito utilizados. Então, nós queremos oferecer um kit que o produtor possa determinar se é o momento de aplicar aquele produto ou aguardar que aquela população já não tenha mais a sensibilidade, 1 ou 2 anos, para voltar a utilizar aquele inseticida. Então, esse rodízio, inclusive, é recomendado, né, para manejo da resistência. E também existem outras formas de fazer o controle.
de sequências específicas que nós estamos identificando para fazer os biopesticidas que possam ser também um auxílio no manejo do controle da praga. Então, esses são os caminhos que nós estamos tomando no momento, mas existem também outros estudos que nós estamos fazendo, inclusive de outros coabitantes, vamos dizer assim, daquele sistema, como vírus, vespas parasitoides que ocorrem na cultura para um controle biológico, e a gente precisa conhecer melhor como explorar também de uma forma mais eficaz esse tipo de opção. O que é importante para quem está nos assistindo, é muito difícil que uma lavoura no Brasil, dessas importantes, não é? A pessoa controle todos os problemas só usando um pesticida, ou só fazendo controle químico. Isso é o passado. Há muitos anos, até décadas, a gente pratica o que a gente chama de controle integrado, que é um controle muito mais complexo, né? Que envolve controle físico, controle biológico, né? Às vezes só na própria maneira de preparar o solo, cuidar dos resíduos, você já está combatendo praga, né? Então, expõe fisicamente ao sol, ou incorpora no solo, etc. Então, os agricultores ele têm sistemas complexos. E a Érica acaba de mostrar para nós que não é que, com esse sequenciamento, nós vamos ter agora um método único para acabar com o bicho mineiro. Não é assim. Você vai aperfeiçoar o controle químico, melhorar o controle integrado, né? Quer dizer, são informações que contribuem para esse controle integrado ser cada vez mais sustentável, trazer menos risco para o meio ambiente, menos risco para a saúde, quer dizer, para a saúde do cafeeiro, para a saúde de quem está operando ali com isso, para a saúde do consumidor, enfim, para a saúde de todos, né? Acho que essa é uma mensagem importante. Nem sempre esse trabalho, as pessoas acham que com isso aí não vai usar mais nenhum produto químico, não é isso, né? Você vai aperfeiçoando, não é? E isso também tem que ser econômico, tem que ser viável. Isso. Eu acho que essa é a mensagem, não é? Que mais importante, as pessoas talvez não sabem direito. Se a gente for discutir aqui o que é a sequência genômica de um RNA, acho que a maioria das pessoas não vai nos acompanhar. Mas o importante é saber que a Embrapa, essa equipe de pesquisa que você coordena, não é? Está trazendo mais uma contribuição, mais um instrumento, não é? Para a gente melhorar o controle dessa praga. Algo que talvez depois possa servir até para outros países, não é verdade? Sim, e mesmo para a gente aqui no Brasil, o café é produzido em pequenas propriedades, médias e grandes propriedades, e esse é um problema de todo tipo de produção, inclusive convencional, orgânica, e a orgânica em especial, que está tentando crescer nesse segmento e não tem muitas opções, e o bicho mineiro é, com certeza, um problema que é difícil de controlar sem o auxílio dos químicos. Então, eu tenho relato, por exemplo, eu fui na Agro Brasília, né, que é uma exposição grande que tem aqui perto, e que existiam famílias, desde a época que meus pais tinham fazenda naquela região, e essas famílias estão produzindo café hoje em dia. E uma delas me relatou que tentou fazer o cultivo orgânico durante 2 anos em um pivô, e ela desistiu por causa do bicho mineiro. Então, nós sabemos, né, ouvindo também outros grandes agricultores que fazem essas entrevistas e comentam sobre o bicho mineiro, nós, como você mencionou, nós temos que pensar várias formas, não existe uma bala de prata para poder resolver esse problema, ao menos esse realmente precisa de um manejo integrado, de várias formas de ataque a essa praga. Essa praga, inclusive, ela é monófaga, ou seja, ela só come o café. Ela não é uma praga que seja importante na cadeia de outras plantas que estão nativas e tudo mais. Então, nós temos que oferecer soluções para os produtores pequenos, médios, grandes, né, tanto de cultivo orgânico quanto de cultivo convencional. Olha,
o nosso tempo acabou. Eu gostei, acho que você fechou bem, porque você começou falando da fazenda da sua família, lá atrás, e terminou o programa voltando a falar dela, né, e da situação desses agricultores da região, e para quem talvez a Embrapa e o trabalho da sua equipe vai contribuir. Agradeço muito a sua participação e passo a você para uma palavrinha final para o encerramento. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falar um pouco mais do nosso trabalho. Eu estou representando muitas pessoas que estão empenhadas, desde os pesquisadores, os bolsistas que pesquisam junto com a gente, e nós precisamos, de mais pesquisa para poder continuar avançando no que for de melhor, né, para o que nós estamos oferecendo, tanto para o Brasil quanto para o mundo, em termos de produção agrícola. Então, a pesquisa é muito importante, não só na área humana, mas que as pessoas estejam enxergando também isso como a relação entre a saúde humana e a saúde das lavouras. Espero que a gente possa contribuir com isso. Bem, eu agradeço a audiência, a todos que nos acompanharam aqui. Convido todos para ir tomar um cafezinho, não é? E convido também para estarem conosco a semana que vem, de novo, aqui no Brasil Verde. Até lá!